Você decide participar de um jogo de verdade ou consequência, e agora terá que cumprir com todos os desafios, ou então... E esse é o filme Verdade ou Desafio de 2012, e eu sou o EF, e vamos recapitular. O filme começa mostrando um jovem chegando em uma festa da loucuragem, com muita bebida e jovens perdidos, e vemos um grupo de amigos que estão comemorando a formatura, e o casal Paul e Eleanor já estavam se olhando de maneira diferente, pois eles queriam dar uma brincada e do nada aparece Luke, que era o craqueiro do time, pois ele que vendia o cal para a galera bater a laje no pulmão, e Chris e Paul aproveitam ao máximo. Vemos que o jovem Félix que chegou na festa, ele fica encarando Gemma, e ele era um jovem muito estranho, e do nada Luke chega nele e diz que se ele der um teco teria coragem para chegar na Gemma, e quem sabe poderia dar certo, e ele aceita, e ele começa a enxergar tudo na loucuragem e chega perguntando que horas são, e ela disse que oração é na igreja, e ela diz que ele era um cara muito legal, mas não queria brincar com ele. No andar de cima, Eleanor estava cheio de fogo e ela vai para cima na vontade. O problema é que Paul estava mole, pois ele usou muitos tóxicos e ela fica na vontade. E galera, quando o Paul fica caído, não tem quem levante. Como assim? Não entendi. Foi o que me disseram. E Eleanor desce chamando o pessoal para brincar de verdade ou desafio, e geral já estava se divertindo, e a garrafa acaba parando no Félix, e ele já fica todo quadrado e escolhe verdade. Eleanor pergunta se ele tivesse passe livre para poder brincar com qualquer pessoa naquela noite, quem ele escolheria. E nesse momento vemos que vai dar merda, pois ele escolhe Gemma e Chris fica com raiva, e Félix tenta dizer que fazia parte do jogo e leva um botadão na cara e reza a lenda que ele está tentando se recuperar até hoje. E Gemma fica com raiva, pois aquilo fazia parte da brincadeira e Chris não sabia brincar. E Félix vai chorar do lado de fora. Se passam 6 meses e vemos que Chris e Luke, eles estavam indo para a festa do Félix. E Chris estava triste, pois depois daquele dia, terminou com Gemma. E ele diz que se ela estiver na festa, vai dar uns pentes nela. E vemos Eleanor e Gemma chegando em uma loja e ela tenta seduzir o frentista. E depois as duas entram no carro do Paul, pois eles também foram convidados para a festa do Félix, e eles começam a andar por uma estrada muito distante, pois ele morava em uma casa muito grande e afastada da cidade. E não preciso nem dizer que quando começa assim, termina com melado escorrendo. Quando chegam no local, percebem que estava tudo fechado, e eles não sabem onde estavam os outros convidados. E o caseiro aparece e diz que ele estava esperando na casa de campo, que ficava atrás da residência, e eles precisam ir andando, e eles começam a andar por uma estrada de terra, e Chris percebe que tem algo de errado, mas ele aproveita a situação para se aproximar da Gemma, pois ele queria voltar e diz que depois desse tempo começou a pensar na vida e já era um homem melhor. Chegando no local, o Justin, irmão do Félix, está esperando, e ele começa a dizer que fica feliz que eles vieram. O problema é que o irmão ficou preso no voo em outro país, e provavelmente chegaria no dia seguinte, e diz que eles poderiam passar a noite e teria muita bebida e comida. E ele diz que não conseguiu cancelar com todos os convidados, e como eles já estavam ali, eles aceitam, e Eleanor já fica com maldade no coração. Justin começa a fazer perguntas ao Chris, e ele acha estranho, pois não sabe como ele saberia tanto da vida dele, e depois ele vai falar com Eleanor, e ela faz Gemma derrubar a bebida nele para os dois ficarem sozinhos, e quando ela vai falar com ele, ele estava sem camisa, e ela fica olhando com maldade. Uau, que bonito corpo, ele realmente está me esquentando. Ele diz que aquelas marcas no corpo é porque ele é militar e esteve em missão em outros países, e a cada marca era uma história, e propõe do pessoal jogar um pouco de verdade o desafio, e já começa com Eleanor, e ela escolhe desafio, e Chris a desafia de colocar a língua na garganta da Gemma, e eles ficam olhando com maldade, e galera, se eu estivesse ali, como geral é rico, ia desafiar fazer um pix de 50 mil na minha conta, porque todo dia sai um malandro e uma mané de casa. A questão é quando se encontram. A garrafa para na Gemma e ela escolhe verdade. E o Chris pergunta se ela voltaria para ele depois desse tempo e ela diz que não. E quando vão rodar a garrafa, Justin para nele e escolhe verdade. E começa a dizer que na verdade seu irmão não estava viajando, mas sim que foi encontrado falecido naquele chalé, e ele diz que chamou eles ali para ajudar a desvendar o que aconteceu. E geral começa a ficar assustado e quer ir embora. E Justin mostra um cartão postal que ele recebeu e era uma frase que Chris disse para ele no dia da festa antes de ir embora chorando.
procurando. O pessoal tenta ir embora e Justice tira uma arma e acerta a perna do Paul. E agora eles percebem que daria muito ruim e Justin diz que só sairiam quando descobrissem quem mandou aquele cartão postal para seu irmão, pois foi o gatilho para ele se falecer. E Paul tenta ligar para a polícia e leva um tiro na mão para parar de graça. E agora ele pode concorrer à presidência. Justin pede ajuda a Luke e pede para ele amarrar todos na cadeira e que dessa forma seria mais fácil de brincar. E o chama para conversar e diz que se ele tentar algo, daria uma falecida de leve. E Justin diz que ele era um cara bom e precisava falar a verdade. E Luke diz que não enviou o cartão postal e dentro da casa geral começa a achar que foi o Chris que enviou aquele cartão, porque ele que não gostava do Felix e sempre era o primeiro a arrumar confusão. Do lado de fora, Luke diz que vendeu um negócio diferenciado para o Felix ter confiança, e Justin diz que perdoaria se ele ajudasse a descobrir o culpado, e do nada escuta um barulho, pois Gemma estava tentando alcançar algo para cortar as cordas, e Justin pergunta mais uma vez quem mandou aquele cartão postal, e como todos ainda estavam dizendo que não mandaram, Justin faz um acordo. Um deles deveria assumir a culpa e os outros poderiam ir embora, e ele roda a garrafa e cai na Gemma. Ele pergunta quem poderia ter feito aquilo, e ela diz que foi o Chris, e geral começa a dizer que depois daquele dia eles terminaram, então ele poderia ter feito aquilo em vingança. E ele roda novamente e cai no Chris, e ele pede desafio, e galera, agora que tudo começa a ficar tenso, pois Justice aparece com 2 frascos e diz que um tinha água e outro fluido de bateria, e ele precisava escolher, e se desse ruim, Gemma daria uma falecida de leve, e coloca um cano na garganta dela, e galera, esse foi fundo, e por sorte ele escolhe o certo e nada acontece. Justin roda a garrafa e para nele, e eles perguntam por que eles foram escolhidos, e ele diz que na mesa do Felix tinha uma foto dos 5 e estava com o rosto riscado, então provavelmente eles fizeram alguma coisa de muito ruim que fez ele falecer, e galera, esse Felix não tinha uma cara muito boa mesmo não. A garrafa para na Eleanor e ela escolhe verdade, e ele pergunta quem deveria ser interrogado e Chris é escolhido novamente, e nesse momento ele já havia perdido as esperanças e ele coloca a mangueira na garganta dele e não tirem isso de contexto. E Paul começa a dizer que a verdade é que o irmão dele era esquisito e a última vez que o viu foi quando Eleanor estava fazendo um bem bolado com ele e Felix ficou olhando, e ele escolhe esquerda. O problema é que o melado começa a cantar nervoso, pois era o fluido de bateria. Gemma fica desesperada e começa a enrolar enquanto que Luke pega uma ferramenta, e do nada alguém chama na porta e era o amigo do Luke que gostava de comprar os tóxicos diferenciados, e Justin fala pra ele mandar o cara embora, mas o cara estava muito nervoso, querendo jogar algo no pulmão, e Justin vai pra cima, mas o cara tinha um spray de pimenta, e esse era o melhor momento para pegar a arma e acabar com aquilo, mas Luke só fica olhando e Justin consegue mobilizar o cara e dá a arma pra ele e diz que ele poderia escolher entre falecer o cracudo ou ele, e com medo ele escolhe o cracudo, e galera, a burrice aqui começou a cantar legal. Gemma consegue cortar as cordas e o pessoal manda ela fugir, pois não daria tempo de soltar geral, e ela corre pela floresta e do lado de fora, Justin diz que agora Luke era da família e poderia confiar nele, e quando voltam pra casa percebem que Gemma fugiu e Justin vai atrás. E galera, eu tentaria pegar a estrada e pedir ajuda, mas ela faz a burrice de ir na casa deles pedir ajuda, e chegando lá, ela encontra Felix vivo, e ele estava na cama e não conseguia se mexer, pois ele é tão lerdo que tentou se falecer e só conseguiu ficar mais parado do que era. O caseiro aparece e diz que o encontrou, e ele ficou sem oxigênio no cérebro e agora estava assim, e ele sabia o que Justin estava fazendo, e Gemma se esconde debaixo da cama e consegue pegar Felix como refém, e manda o velho soltar a arma, pois se ele atirasse acertaria o boneco, e ele tenta ir pra cima dela, mas acaba dando uma falecida de leve, e Justin está chegando na casa e ela tenta usar a internet, mas estava bloqueado. Gemma tenta fugir pois daria ruim, mas acaba sendo pega por Justin e ela diz que não tinha culpa daquilo e que poderiam terminar a brincadeira, e ele diz que já foi tarde demais e dá uma quebrada no pescoço dela, então acho que ela não é nossa protagonista. E aqui começa um plot twist de nível médio, pois na cabana Eleanor percebe que na verdade quem mandou o cartão foi Luke, por isso ele estava ajudando desde o começo, pois não queria falecer, e ele diz que viu que a família dele era muito rica e ficou com inveja e mandou pra zoar com ele, e Paul pede o celular pra pedir ajuda à polícia, mas ele quer colocar
aplicar talco no pulmão deles para eles não sentirem dor. E Eleanor consegue arrancar um dedo dele e ele cai no pau e dá uma falecida. Quando eles estão tentando sair, Justin trouxe Felix para conversar e Eleanor consegue acertar um tiro nele. Mas ele é lutador e consegue virar o jogo, mas ela joga o frasco com fluido de bateria nele e o amarra. E agora começa o momento das revelações, pois ela manda Paul ir pro carro, pois tinha algo para resolver, e agora vem um plot twist de nível alto, pois ela diz que isso tudo foi culpa dela, pois a empresa do pai dela estava falindo e ela mandou uma mensagem pedindo ajuda ao Felix, e a verdade é que ele tentou se falecer, pois tinha medo do irmão. E ela começa a dizer que no dia da festa tentou o seduzir e ele foi caindo, e ela deu a entender que se ela fizesse o que ele mandasse, ele se daria bem, e manda ele fazer um bem bolado no Paul do Paul enquanto que ele estava desmaiado. E nisso ela gravou tudo e mandou como chantagem para a família rica do Felix ajudar a empresa do pai dela. Traduzindo, ninguém vale nada. Ela mostra o vídeo do que aconteceu e coloca uma granada na mão do Felix, e agora ele tinha a escolha de acabar com aquilo para limpar a imagem da família, e do nada a casa explode e eles vão embora. E galera, Eleanor fez esse vídeo pra zoar com o namorado que não queria brincar com ela, e vou te falar, uma namorada assim é melhor namorar uma parede, pois ela pode ser fria, mas não te ferra. E esse foi o filme Verdade ou Desafio, e vem comigo que te desafio a deixar o like, e se for novo, se inscreve aí. E vou te falar, estou vendo que você é novo e sempre esquece de se inscrever, então só bora que é sucesso. Agora vou nessa, então até a próxima, e fui!